Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 11º capítulo do Evangelho de São Mateus e hoje acabamos de ouvir o último trecho do testemunho que nosso Senhor Jesus Cristo dá a respeito de João Batista. E esse testemunho final, cujo versículo 11, que é o versículo que abre o Evangelho de hoje, tem uma força e uma intensidade única, começa em um momento particular. João Batista estava na prisão. Como nós sabemos e como o Senhor vai apresentar, João é o precursor, aquele que veio para anunciar o tempo da chegada do Messias, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, chamar os homens a endireitar as estradas, como estamos meditando desde o último domingo. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, refere-se a João Batista, recordando a profecia de Malaquias. Ele é aquele que deveria vir para cumprir o mandato de preparação do tempo do Senhor. E o próprio Senhor Jesus diz, ele é o Elias que deveria vir. Só essa passagem aqui já é muito forte e intensa, porque, como vai dizer São Cirilo de Jerusalém, Elias foi levado no carro de fogo aos céus. E Jesus diz que ali está aquele que é maior do que Elias, porque nenhum outro homem nascido de mulher foi maior do que João Batista. Elias foi levado no carro de fogo, dizendo a São Cirilo de Jerusalém, Moisés foi o grande legislador que conduziu o povo segundo a lei do Senhor nos caminhos que o próprio Deus traçou. Enoque foi transladado. Entretanto, Jesus diz, não um outro, que do ventre de mulher não nasceu um que fosse maior do que João Batista. E ao mesmo tempo o Senhor vai dizer, não em demérito a João, mas que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Os profetas anunciaram a vinda do Senhor. Moisés recebeu a lei das mãos do Senhor, mas João Batista é a voz que traz sobre si a estrada percorrida por Deus a partir dos profetas, a estrada percorrida por Deus a partir da lei, e faz ecoar a voz do Senhor que, preparando o seu povo através dos profetas e da lei, chama-os agora à conversão derradeira, pois o Messias está no meio de nós. João Batista foi aquele que veio para anunciar a chegada da Boa Nova, o início do reino. Ele é o arauto do Evangelho do Pai, da Boa Nova de Cristo.
Mas por que no reino dos céus o menor será maior do que João? João conclui o seu percurso com esse anúncio. E aqui tem uma particularidade que me tocou na meditação de hoje. João está, como nós estamos recolhendo na narrativa de São Mateus, se voltamos alguns versículos atrás, está na prisão. Mas estamos no 11º capítulo do Evangelho de São Mateus. Os capítulos precedentes estamos vendo já a missão messiânica de Nosso Senhor. O que significa dizer que após o batismo o Senhor deu início à sua vida pública, às ações do anúncio do reino dos céus, aos atos e realizações messiânicas que anunciam a boa nova, o Evangelho, que inauguram o reino. E João Batista permanecia aonde Deus lhe chamou a estar, chamando os homens para ir até Cristo. Na prisão, o último ato de João é enviar seus discípulos até o Senhor. Percebendo que o seu tempo se completa, envia-os para recolher dos lábios do próprio Senhor o testemunho não em relação a si próprio, tanto que os discípulos saem, depois Jesus faz aos que estão presentes o seu testemunho, o seu elogio a João Batista. Então os discípulos de João não foram até Jesus para recolher louros do testemunho das palavras de Jesus em relação a João, mas para recolher do próprio Senhor a declaração da boa nova que está entre nós. Eles vão até Jesus e apresentam a pergunta de todo o coração que espera em Deus: és tu aquele que há de vir? És tu aquele que há de vir? Em outras palavras, nós estamos preparando o nosso coração para a chegada do Messias. Ouvimos as palavras de João, nos arrependemos de nossos pecados, recordamos o amor de Deus, fizemos memória das maravilhas de Deus na nossa história. Humildemente confessamos os nossos pecados e o Senhor nos deu a sua paz, nos deu o seu perdão e estamos preparando o nosso caminho para acolher a boa nova do Pai para nós. És tu, Senhor. Estamos nos preparando para receber o Cristo, o ungido de Deus que vem. E João envia aqueles que ele está preparando para irem até Jesus. És tu, Senhor. Mais do que simplesmente uma pergunta para tirar uma suposta dúvida, essa pergunta ela tem um caráter de entrega, pois ao irem diante de Jesus, não vão com uma curiosidade, não vão com uma especulação, vão com um percurso de vida de conversão e de escuta da palavra de Deus e dos mandamentos. Vão com um percurso de aliança no chamado à conversão anunciado pelos profetas. Vão ao encontro de Jesus depois de um ato de contrição verdadeiro e depois do recolhimento através do rito do batismo, realizado por João, não aquele apenas o batismo de João, não ainda aquele sob a ação do Espírito Santo, mas vão ao encontro do Senhor depois desse rito de purificação, ou seja, depois de um gesto concreto de penitência, um gesto concreto de piedade e de contrição. Eles que estão se preparando levam até Jesus agora a própria espera. Nós nos preparamos para a sua vinda. És tu
e se colocam ali em atitude de prontidão e de escuta para aquilo que o Senhor irá dizer. E de maneira muito delicada, Jesus responde-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo com os vossos olhos, os vossos corações, com os vossos ouvidos, vocês estão recolhendo a verdade de Deus. O caminho que fizeram de preparação purificou a vossa alma e os vossos sentidos para recolher tudo aquilo que é de Deus. Vocês não vão até João levar as minhas palavras, mas vocês vão levar até João, além de minhas palavras, o acontecimento de Deus que está impressionando a alma de vocês. Pois vocês estão vendo que os cegos recuperam a vista, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Fomos até Jesus e recolhemos ali não os sinais de Deus, mas o acontecimento da própria presença de Deus. É Ele o Senhor. Ao retornarem para João, não retornam levando apenas uma palavra de Jesus, mas retornam levando consigo tudo aquilo que recolheram do acontecimento de Deus, o testemunho visto e celebrado por eles, porque tomaram parte na multidão que glorificava a Deus pela cura, tomaram parte na multidão daqueles que louvaram a Deus pelas maravilhas e pelos prodígios, na multidão daqueles que tiveram seus corações alcançados pela palavra de consolação e de vida do Senhor. Eles vão até João Batista transformados por aquilo que viram e ouviram. Eles são o próprio testemunho de que é Cristo, aquele que há de vir. E entregam a João essa grande alegria. O coração que João ajudou a preparar foi até Jesus e viveu uma experiência com Jesus e recolheu as palavras de Jesus, mas sobretudo recolheu o acontecimento de Deus sobre a vida e a história desses discípulos, e isso os transforma interiormente, transfigura, por assim dizer, a alegria, a esperança, leva eles a renovar a fé no Deus de Israel e agora a declarar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que partiram preparados ou em preparação para a chegada do Senhor, agora trazem a João a alegria do encontro. A alegria daquele que prepara o coração de um outro para ir ao encontro de Jesus será completa quando ele toma participação na alegria do encontro acontecido. Quantos catequistas nos ouvem? E é árduo o trabalho, por exemplo, de preparar as crianças para o caminho da catequese. Mas a nossa alegria é completa quando nós vemos as crianças que preparamos receberem a primeira comunhão, mas ao mesmo tempo se encherem de alegria por aquilo que receberam. E a perseverança de voltar até nós para dizer: Jesus está conosco. Tia, eu estou aqui. Estou vindo todo domingo à missa. Ali a alegria é completa. Ali o nosso coração encontra aquele repouso. João está no momento conclusivo da vida dele, está se preparando, daqui a pouco será morto. Como nós sabemos, está preparando-se para entregar a vida pelo Senhor. Que conforto para o coração receber esse testemunho que os discípulos que ele preparou encontraram o Senhor e lhe trouxeram o anúncio desse encontro, o testemunho desse encontro.
É Ele. Vimos com os nossos olhos, recolhemos com o nosso coração, ouvimos com os nossos próprios ouvidos tudo aquilo que foi dito a seu respeito. Não são mais só palavras suas, João, não são mais só palavras de outros. Nós vimos e recolhemos no nosso coração: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Fantástico. Bendito seja Deus. E como é bom. Imagina, eu digo como é bom porque estou falando da experiência das minhas catequistas. De encontrar anos depois um catequizando seu que está no seminário ou então se ordenou padre. Eu posso dizer por elas. Como foi bonito ver o sorriso no seu olhar por saber que eu me dediquei tanto para preparar aquele menino e particularmente não foi fácil para elas. Quando era pequeno era bem agitado, era um tipo extremamente dinâmico, talvez nas raias do hiperativo que hoje se fala. Bom, não se compara porque naquela época não existiam essas categorias, as crianças tinham uma formação e uma experiência humana dentro da própria infância muito mais completa no que diz respeito à liberdade e à possibilidade de expressar-se. Hoje é muito diferente. Os círculos de relacionamento, a qualidade dos relacionamentos, o tempo para se relacionar com os outros, os espaços de relacionamento, tudo muito restrito. A infância, o processo do desenvolvimento da infância sofreu restrições severas nesses últimos 30 anos. Isso tem um impacto grande que ainda está sendo estudado atentamente por grandes escolas de pesquisa e precisa mesmo ser estudado porque houve uma mudança, diríamos, quase radical sobre a forma de ser criança, e nós sentimos isso. Quem tem 40, 50 anos percebe isso claramente. Aqueles que estão na faixa dos 30 percebe com um pouco menos de intensidade, mas percebe também. E até aqueles que agora estão tendo filhos na casa dos 20 já percebem uma diferença, ou que estão acompanhando seus filhos nos primeiros 5 anos ou 10 anos de vida, quando a criançada começa a fazer as grandes passagens do tempo da escola, né? Onde vai se alargando o convívio com os amigos, as atividades escolares, o círculo de atividades cotidianas na semana. A gente vê que a forma como se vive a infância hoje. Eles também, esses pais que estão agora nesse momento muito direto, já sentem grande diferença em relação ao que foi a experiência deles. Imagina nós que vivemos 40, 50 anos atrás, quando olhamos essa geração, sentimos isso de maneira muito evidente. Então, fechando parênteses sobre a infância, voltando aqui à imagem, me recordo muito bem do olhar de uma catequista minha que, quando soube que eu ia ser ordenado padre, o sorriso, a satisfação de ver um dos meus meninos se tornou amigo de Deus e seguiu. Eu preparei tanto e agora não são mais as suas palavras, minha amada catequista, não são mais o testemunho de todos os meus irmãos e irmãs que me apontaram e me conduziram na direção do Senhor, mas pelas mãos de vocês eu pude viver uma experiência profunda de amor com o Senhor. E agora digo, do alto da liberdade do meu coração e ao mesmo tempo, a partir daquilo que descobri, Jesus Cristo vive e é o Senhor da minha vida. Então, esse testemunho recolhido por João no momento do cárcere tem um valor significativo para aquele que está completando o seu caminho. Mas, voltando ao Evangelho de hoje, deixando à parte essa grande experiência de João Batista, o Senhor faz essa referência e, bom, João completa a sua missão, o padre falava, né, ainda há pouco. Depois que João batiza o Senhor, ele poderia ter dito, pronto, agora eu deixo tudo e vou seguir a ele. Mas não. João continua aquilo que o Senhor havia disposto para ele. Conduzir até Cristo. E o último ato da sua vida é conduzir até Cristo. Conduzir até Ele.
todos aqueles que estão no reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que João, não, como o padre dizia, por um demérito, mas pelo passo de que o Senhor, de que João foi o precursor e parou a entrada. Aqueles que entraram, e obviamente depois da paixão, morte e ressurreição do Senhor, João entrou com ele no reino dos céus. Que maravilha! Na continuação da própria meditação, ainda do texto, no versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência. E aqui temos duas imagens marcantes. A Bíblia de Jerusalém, ela fala sobre três possíveis interpretações para essa imagem do sofrer violência, e uma quarta que poderia vir de uma tradução melhorada do texto, a partir de outros manuscritos. Mas uma coisa é certa: quando chega o tempo do anúncio de João Batista, o precursor, aquele que vem antes, o arauto, então os poderes infernais realmente redobram os seus assaltos contra os homens para dispersá-los no caminho do Senhor. E por isso a necessidade de se esforçar para conquistar o reino dos céus. Uma forte luta para buscar o que é de Deus passa a ser travada e continua a ser travada ao longo de toda a história da Igreja. Porque o tempo do maligno foi definido. Já está definido. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E eles combatem arduamente para afastar os homens do Senhor. Mas foi aberta para todos nós as portas do reino dos céus. E é preciso combater, buscar com ardor e forte intensidade, querer participar da vida que o Senhor nos oferece. Ele nos oferece no seu amor, Ele nos oferece de maneira gratuita e livre a salvação. Mas se nós não buscamos viver aquilo que recebemos, corremos o risco de realmente perder a graça do reino dos céus. Então a imagem da violência, essa é a interpretação de alguns autores e que me parece não só oportuna, mas muito significativa. A outra interpretação, as outras interpretações como apresenta a Bíblia de Jerusalém, poderia ser a violência em relação às renúncias fortes que os homens devem viver para participar do reino dos céus, as renúncias porque a pregação do Senhor é uma pregação intensa, é uma pregação que leva não apenas aos atos que são os atos públicos, né? Não é só agora, não é que não fosse pecado antes, mas para a gente entender a intensidade do anúncio evangélico, né? A questão, por exemplo, do adultério. Então, ir ter intimidade com a mulher de um outro seria adultério. Hoje, o simples fato de pensar, ter o desejo, o Senhor já tipifica, qualifica como sendo pecado. Ou seja, a moralidade cristã, ela vai com a luz do Evangelho ao íntimo da alma. Não é uma moralidade que fala a conduta social, mas obviamente instaura o novo perfil de conduta social exatamente porque mexe nos fundamentos sobre o significado último da própria vida e sobre o valor de cada ato humano. Ali ilumina o Evangelho. Então, qualitativamente, uma luz lançada sobre essa realidade do homem leva o homem a ter uma conduta social de vida diferente. Não é a conduta social de vida que vem a ser diferente primeiro para depois a gente mudar qualitativamente. O Evangelho vai sobre a raiz, vai sobre
lança, por meio da fé, a luz sobre os atos, sobre aquilo que é essencialmente humano, que é o entendimento sobre o próprio significado da vida, de quem é a pessoa e o valor de seus atos. E o significado último para cada um deles. Jogando sobre essa realidade à luz do Evangelho, obviamente os costumes e os hábitos sociais se transformam. Passam a ser agora modelados à luz da fé, à luz de tal experiência. E isso é uma mudança forte, né? Significa certas passagens de renúncia a gente sente como uma violência, porque por anos fomos habituados a viver de um outro modo. Então essa é uma outra linha de interpretação sobre o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderarão deles. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Belíssimo. Enquanto falava sobre Cirilo de Jerusalém, que comenta sobre essa particularidade, tem tantos feitos extraordinários sobre a vida de Elias, a terminar com ser arrebatado aos céus, e João no deserto, com pele de camelo, comendo gafanhoto e mel. Um paradigma de grandíssima austeridade. Elias sofreu as austeridades por conta da sua missão profética, mas em muitos momentos viveu também a estabilidade de uma vida serena. Mas João Batista escolhe a austeridade como palavra que define sua vida e que vai defini-la sempre, em todos os momentos. É a escolha intensa e última daquilo que falávamos, da vida do verdadeiro batizado. Escolher a partir do Evangelho, viver à luz dos valores de Deus. Isso faz da minha vida, nesse tempo, uma contínua expressão de austeridade, porque busco aquilo que é eterno e busco entregar pelos meus filhos e conduzir meus filhos e minha família sobre essa estrada. Não é fácil orientar o coração de nossos filhos e o horizonte da nossa família na direção do Evangelho, quando continuamente das relações sociais, dos ambientes sociais que frequentamos, dos espaços comuns no mundo midiático, somos bombardeados de todos os lados para entender a vida de uma maneira mais soft, de uma maneira mais tranquila, mais meio a meio. Nem tanto, nem tão pouco. Aquela modalidade onde a exigência do radical do Evangelho vem amortecida por um pouco daquilo que aqui na Itália eles chamam de bonismo, um Evangelho bonista, ou seja, a ideia do bonismo é que sempre leva tudo para o que é bom e o menos exigente, a ideia do menor esforço possível para o máximo rendimento. Bom, quando a gente tem um Senhor que fala de maneira muito categórica que é melhor entrar sem um olho, sem uma mão, do que ir com o corpo todo para o inferno, né? Arder no fogo do inferno, é forte a imagem de Jesus. Ah, padre, mas se trata de um dito ou de uma expressão popular daquela época. Mas, ainda que seja uma expressão popular, construa a imagem. Mesmo sendo uma expressão popular, na criatividade que é universal e que é presente no homem em todos os tempos, é uma imagem popular, mas uma imagem muito pesada. Como se peguemos uma do nosso tempo, olho por olho, dente por dente. É uma imagem pesada. Pagar na mesma moeda é uma outra forma de falar mais serenamente, mas olho por olho e dente por dente, ela é em si pesada. Tem dentro uma conotação agressiva ou uma conotação de maior intensidade do que pagar na mesma moeda. São expressões que têm uma equivalência, mas uma é bem diferente da outra, né? E no homem que somos hoje, apesar de já termos ouvido há tanto tempo e termos recolhido com testemunho de gerações precedentes, mas a imagem não perde a sua força. Uma
É muito mais intensa do que a outra sobre elemento de agressividade. Então é forte a expressão escolhida pelo Senhor, porque existe uma radicalidade sim. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, não é que vai negociá-la no final. No final não vai ter uma prova final ou um trabalhinho de recuperação, não está falando isso. Se quiser salvá-la, vai perdê-la. É bem claro e categórico. Então, essa intensidade do Evangelho, ela permanece. Ela não pode ser diminuída. E bendito seja Deus por todos aqueles que escolhem e que, erguendo as mangas e dedicando-se por amor a Cristo, deixando-se apaixonar pelo Senhor e seguindo o exemplo de João Batista, dessa paixão que paulatinamente vai sendo aliançada, se lança para levar tantos outros corações até o encontro do Senhor, para poder permanecer unido a Ele. Bendito seja Deus, porque estamos caminhando juntos e estamos combatendo nesse tempo aqueles que se levantam com violência as forças infernais para impedirmos que cheguemos até Deus, com maior intensidade agora, fazendo a violência do amor, ou seja, quanto mais nos levam a desistir de amar, mais nos empenhamos em entregar tudo de nós mesmos para ver Jesus amado e para amá-lo, sem jamais renunciar em nenhum momento à possibilidade de amar por qualquer ato, desejo de vingança, de maldade ou de perversão que possa vir. Ali nós estamos, porque isso para os maus é violência. Amar até as últimas consequências do amor é uma grande violência contra as forças infernais. Assim como eles se empenham com violência para impedir-nos de unirmos-nos a Cristo, nos empenhemos na máxima excelência da caridade e renovemos com intensidade a nossa fé, ensinemos os homens e mulheres a viverem à luz da fé e a colocarem em prática a exuberância da caridade cristã, e nós estaremos com grandíssima violência agredindo as forças infernais, aqueles que se opõem ao reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.